4 ministros do STF bateram um papinho com a Bela Megali e garantiram para ela que eles são a favor a dar uma supervisionada no trabalho de Nunes Marques no TSE em ano eleitoral e justo o ano que nós teremos o sobrenome Bolsonaro nas urnas, apesar de tudo que fizeram com Jair Bolsonaro para impedi-lo de governar o país. Juristas garantem também que este é o maior golpe, a maior armadilha que nós teremos notícia nos últimos tempos. Preconizam que uma fase de perseguição e censura se iniciará como nunca se viu nesse país. Fica comigo que eu vou te contar tudo. Nessa edição eu também te conto a mais nova bomba de Vorcário. Vocês acreditam que na nova delação, a segunda versão da delação, ele trocou a amizade de Ciro por propina? Pois é, a questão é, nem assim a PGR aceitou essa delação, porque ela foi rejeitada ontem, né? Que eu também trago notícias a respeito de uma grande nova derrota de Luiz Inácio. Vocês acreditam que ele teve coragem de indicar a corregedoria do CNJ, o Benedito Gonçalves, aquele do Missão Dada, Missão Cumprida? Mas a oposição se reuniu e fez um trabalho de gigante ontem, vou contar tudo para vocês. Tem notícia do Gustavo Gayer também e, claro, nosso amigo Flávio quebrando tudo na Bahia. Gente, foi um luxo só esse menino na Farm Show. Vou pedir o seu like logo agora no início, que é bastante importante, assim a plataforma entende que esse vídeo é legal e que ela precisa distribuí-lo para mais pessoas. Bora? 3, 2, 1, dedo no like, bora pra pauta. Antes das nossas matérias de capa, eu quero lembrar vocês que Gustavo Gayer segue internado. Ele fez um vídeo bastante importante explicando detalhe por detalhe do problema que o levou ao hospital. E sim, ele vai fazer a cirurgia, parece que agora na próxima quinta-feira, e tudo correndo direitinho, que há de correr em nome de Jesus. No domingo ele estará apto para a alta. Vou pedir a vocês para conferirem o vídeo lá nas redes sociais dele, inclusive pede ajuda para as pessoas que quiserem apoiar a candidatura dele, porque ele vai acabar ficando pelo menos 30 dias de molho, não vai poder fazer visita. Enfim, dá uma olhadinha lá e, por favor, coloquem o Gustavo Gayer nas orações de vocês, tá bom? Isto posto, vamos passar a nova ousadia de Luiz Inácio, porque assim, eles não têm limite, né? Ele não é município para ter limite, então eles não têm mesmo. O que aconteceu? O PT está tentando controlar e aparelhar todo o Estado brasileiro, né? Benedito Gonçalves pode ser indicado como corregedor do CNJ. Você não lembra dele? É aliado de longa data de Lula, aquele que disse missão dada, missão cumprida, quando o petista foi diplomado presidente. No cargo de corregedor do CNJ, né, ele terá poder sobre todos os juízes do Brasil, ou seja, mais ideologia esquerdista tomando conta de nossa justiça, mais perseguição política contra quem ousar discordar. Já tentaram emplacar o nome dele em maio e, graças à mobilização da oposição, decidiram adiar a votação para não arriscar a derrota, mas eles vão tentar de novo hoje. Por isso é hora de cobrar todos os senadores. Benedito Gonçalves, não. Esse foi um post do senador Eduardo Girão e eu quero lembrar vocês que, além do missão dada, missão cumprida, o Benedito Gonçalves é aquele ministro que mandou retirar do ar das redes sociais aquele vídeo onde o filho dele, todo trabalhado na beca com roupas caríssimas, né, mandou tirar do ar. Ele é a favor, né, da liberdade de expressão. E nem foi uma entrevista pejorativa nem nada. O influenciador que trabalha com isso foi entrevistá-lo a respeito das marcas, a respeito de viagens, dos lugares onde... Enfim, e aí o ministro não gostou de ficar rotando que há injustiça social e eles viverem da forma que vivem, né? Então não vou nem soltar o vídeo. Mas eu acho que você já lembrou quem é, né? E como nós estamos falando de justiça, judiciário, a Bela Megali veio com uma matéria dizendo que a STF prepara terreno para atuação em eleições e desafia TSE liderado por Nunes Marques. No corpo da matéria, eu destaquei esse trecho aqui. Eu não, o Kim Paim. Ministros do Supremo Tribunal Federal admitem que corte deve ter uma atuação mais intensa nas eleições desse ano. A avaliação foi feita por 4 magistrados à coluna que defendem que o Supremo deve entrar em campo especialmente para fazer eventuais correções na área de propaganda eleitoral. Tá, vamos lá. Que o TSE não era independente do STF, a gente já denuncia isso aqui há muito tempo. Mas isso, senhores, que vocês estão vendo, isso que nós acabamos de ficar sabendo, é assim, cara, o último que sair apaga a luz. Aí eu fiquei pensando, que tipo de eventuais correções poderiam acontecer? Imediatamente, Dias Toffoli respondeu para mim. Ontem aconteceu o início do julgamento da suspensão de Nunes Marques daquela pesquisa do Atlas Intel que soltava o áudio de Flávio Bolsonaro conversando
com Daniel Worcário a respeito das parcelas em atraso do patrocínio do filme Dark Horse. E aí, o que está acontecendo no julgamento? Eu vou soltar a fala do Dias Toffoli e você me diga de onde saiu este ser. Porque esse Dias Toffoli falando que ele vai falar, eu não conheço. Nós temos aqui o livro da legislação eleitoral e temos o livro das instruções. E eu tenho dito sempre, especialmente ao mundo político e aos parlamentares, que quanto mais proibição se põe na lei, e já disse isso aqui outras vezes, é mais tutela ao eleitor. Eu, sinceramente, no meu ponto de vista, mas isso não é da minha competência, eu deixaria as pesquisas livres, se eu fosse parlamentar, mas parlamentar eu não sou. E o povo, com a sua soberania, decide quais são os institutos que são sérios e os que não são sérios. Aliás, todos nós aqui temos na nossa cabeça aqueles que nós sabemos que são os mais confiáveis e aqueles que não são tão confiáveis assim. Cada um de nós aqui tem experiência suficiente para fazer essa avaliação. Eu não me vejo melhor ou pior do que qualquer eleitor do Brasil para fazer essa avaliação. Era o que eu estava falando anteriormente. Deve ser esse tipo de correção. Por que ele quer corrigir? Porque Nunes Marques decidiu a favor de Flávio Bolsonaro, que teve sim um resultado ruim nessa pesquisa, mas foi a primeira vez que uma pesquisa soltou áudio comprometedor, né? Teoricamente comprometedor do candidato. Por quê? Porque só o áudio não explica, nem tudo que parece é. E aí é que está a questão. Ninguém, numa pesquisa com Lula, soltou áudio daquela facção lá, que era horrorosa e viroísta, falando, olha, nós tínhamos um diálogo cabuloso com o PT. Entendeu? Mas aí, como o Nunes Marques decidiu, teoricamente, a favor de Flávio Bolsonaro, não. Não pode censurar, não. Tem que deixar à vontade. Porque o povo é soberano para decidir o que é bom. Fala sério para mim. Você conhece esse Toffoli? Porque eu desconhecia. E já que nós falamos, né, no áudio de Worcário com Flávio Bolsonaro e tal, o The Intercept Brasil fez outra das suas, mas que foi um tremendo tiro no pé. Ele conseguiu aqui demonstrativos do caminho do depósito do dinheiro do patrocinador do filme e que o dinheiro foi direto para a conta da produtora. Ou seja, o The Intercept veio achando que fosse prejudicar Flávio Bolsonaro de alguma forma e o Paulo Figueiredo analisou bem essa matéria dizendo absolutamente nada sendo desmentido, pelo contrário, sendo comprovado que os pagamentos eram feitos pela Entre, que não era de Daniel Worcário, mas sobre o qual aparentemente ele tinha alguma influência ou controle. Laranjas? Pode ser. Mas o que o filme tem a ver com isso? Nada. Tudo isso já era sabido. Entraram no modo desespero e isso é um ótimo sinal. Sinal de que acabou a munição. Por quê? Porque a última coisa que eles poderiam provar para comprometer Flávio Bolsonaro é que esse dinheiro aqui, por exemplo, não foi usado para a produção do filme, que existe, está pronto, e os teasers já foram até soltos aí pela internet que vocês acompanharam aqui com a gente. Então, The Intercept, muito obrigada por provar que o dinheiro foi usado para o fim que foi declarado, produzir um filme sobre a vida de Jair Bolsonaro. PT, saudações. Eu não vou nem comentar com vocês sobre o que o Rodrigo Constantino falou sobre isso. Deixa para lá, que ele é persona não grata aqui neste canal. Vamos falar de Worcário, então. Olha a nova bomba. Ele mudou a versão sobre Ciro Nogueira em segunda proposta de delação. E na primeira proposta ele disse que pagava aquelas coisas todas, que tinha 300 mil, depois 500 mil por mês, por amizade. Mas na nova delação ele colocou que era propina mesmo. A Polícia Federal apontou suspeitas do pagamento de mesada de 300 mil, que depois no outro áudio nós ficamos sabendo que era para ser corrigida para 500, a empresa ligada ao parlamentar. Procurado, Ciro Nogueira ainda não se manifestou. Vocês viram como ele desapareceu? Sumiu. Pelo menos parece que tem um pouquinho de vergonha na cara. Mas aí as minhas vozes, né, cabecísticas, elas não me deixam, né? É o tempo inteiro aqui. E eu perguntei, gente, com uma baita bomba dessa e a PGR não aceitou a segunda versão da delação, que foi rejeitada ontem. Aí eu fiquei cá com os meus botões. Ou eles têm um alvo fixo, ou seja, supostamente, Worcário não teria nada contra Flávio Bolsonaro. Ou, supostamente, estão tentando proteger quem Worcário entregou nessa segunda versão. Ou 3, eles sabem de coisas muito piores. O que você acha? Anota aí nos comentários para mim.
mas seguimos sem a delação de Vorcaro. Que eu já cansei de falar aqui para vocês inúmeras vezes que a Polícia Federal, se ela quiser, ela não precisa de delação. Ele está nesse chove não molha, nesse enrosca. O doutor André Marcília alega que ele está tentando empurrar com a barriga, conseguiu uma prisão mais digna, que fosse a domiciliar, para que no ano que vem, quando Alexandre de Moraes retornasse à presidência do STF, aí céu de brigadeiro para todo mundo, né? Eu não sei se o André Marcília tem razão. Até ano que vem tem chão, pelo menos 7 meses, né? Pois é. E para desespero de todo mundo, apesar de toda essa bagaça que tentaram armar contra Flávio Bolsonaro, a pesquisa GERP mostrou Flávio Bolsonaro liderando tanto no primeiro turno, 35 a 34% contra Lula, e no segundo turno, olha isso, gente, 44 a 39% contra Lula. Uau! Adiantou alguma coisa tentar queimar o garoto? Não adiantou. Ele deve estar fazendo um trabalho muito certinho, né? Porque, olha, o povo brasileiro está feliz e eu vou mostrar para vocês no Reduto Petista, Bahia, na Farm Show, que aconteceu ontem, Flávio Bolsonaro deu um show à parte. Foi recebido com honra, com carinho, com festa. Não vou soltar o áudio porque tem música de fundo, né? Eu vivo pedindo, não ponha essas músicas famosas, porque vocês ferram a gente na hora de fazer o vídeo para o YouTube, mas enfim. Ninguém me obedece mesmo nesse país, né? Se me obedecesse, o país não era desse jeito. Mas olha isso, gente. Foi maravilhoso. E tem um outro vídeo. Esse eu vou soltar o áudio. Olha que amor. Bora, Bahia! Quem tá com saudade do Bolsonaro, levanta a mão aí. Ano que vem, ele vai voltar pra cá do pra Dona Márcia. Demais, né? Então, não, PT, não adiantou. E tem uma fofocada danada ali entre os jornalistas de primeira hora, dizendo que o PT está se preparando para distribuição de conteúdo nas redes sociais, que isso seria chamado, se fosse Bolsonaro ou Flávio, de gabinete do ódio, milícia digital, entre outras coisitas. Mas como é o PT, né? Como é Lula, ele pode fazer distribuição de conteúdo digital, não tem problema não. E eles estão dizendo que tem vídeos comprometedores contra Flávio Bolsonaro que eles estão guardando para o final da campanha. Eu desafio. Estou pagando para ver. Sabe por quê, gente? Se alguma coisa tivesse contra Flávio Bolsonaro de tão grave assim, esse pessoal já teria jogado na rede para prejudicar Jair Bolsonaro. Estou pagando para ver. E você, confia ou não confia? Deixa nos comentários para mim. Mas Flávio Bolsonaro ontem estava afim realmente de aterrorizar petista e esquerdista. Ele disse o seguinte: vamos suspender a entrada em vigor da reforma tributária por pelo menos um ano, porque já ultrapassamos a famosa curva de Laffer há muito tempo. Muito tributo, altíssima carga tributária, e com isso começa a haver sonegação. E é exatamente isso que acontece. Eu vou dizer uma coisa para vocês, senhores. De acordo com a situação que nós estamos, o que nós precisamos imediatamente? Liberar a economia, acabar com um monte de legislação que esse governo infeliz impetrou. Ontem eu estava vendo até mais uma, que agora as empresas de segurança privada serão fiscalizadas pela Polícia Federal. Vocês têm noção do que... Gente, olha, você não pode ser empreendedor, você não pode ser empresário nesse país, a não ser que você seja amigo do rei. Mas, enfim, a gente precisa desmontar essa regulamentação pesadíssima, que é proibitiva para você se dar bem na vida através do seu trabalho, e começar a cortar impostos imediatamente. E essa coisa de adiar a implementação, né, da reforma tributária por um ano para dar tempo de debates e retiradas de impostos abusivos, eu acho uma excelente ação. É realmente o que o Brasil precisa. Conta nos comentários para mim, você já está sentindo muito o peso de alguns impostos? Que subiram, como se não houvesse amanhã? Deixa aí para mim. Mas até chegar em janeiro de 2027, o que a gente tem que amargar? A gente tem que amargar isso aqui, ó. O governo propõe aumentar para 32% o etanol na gasolina contra a alta do preço. Ele não vai na raiz do problema. O que está causando a alta do preço da gasolina? Não, vamos deixar a gasolina continuar alta e vamos colocar mais mistura com etanol no seu carro. Vamos lá, vamos, você que se arrebente, você que se lasque. Pelo menos eu tento ficar com fama de legalzinho. Só que tem uma pedra no sapato de Luiz Inácio, que é a comida que fica cada vez mais cara, e é o novo problema eleitoral dele. Preços dos alimentos subiram de janeiro a maio, em São Paulo, 3,9%, onde vivem 9,3 milhões de eleitores. Foi o dobro da inflação geral no período. Então Lula vai ter que lidar com isso. E Flávio Bolsonaro já avisou, olha, vai ter menos imposto, vai ter desregulamentação.
ter uma empresa vai ficar menos pesado para você. Mas a gente sabe que até janeiro de 2027 temos um longo caminho pela frente e a melhor coisa que você pode fazer agora, enquanto você consegue respirar, é aprender a ganhar dinheiro pela internet, porque você vai conseguir aprender sobre um novo trabalho, uma nova renda, talvez descobrir uma nova profissão, vai ganhar liberdade de movimento, tanto para você ficar aqui no Brasil, quanto se for o caso de você ter que picar a mula. O link que eu deixo na descrição e no comentário fixado vai levar você até o WhatsApp do Daniel Alvarenga, que é youtuber de direita como a gente, e você vai ter acesso a 3 aulas gratuitas, onde você vai entender melhor como que isso se dá. O mundo digital descortinando para você. E aí você avalia se faz sentido ou não. Se fizer sentido, eu te vejo do outro lado e você dá o próximo passo. Do contrário, a gente se encontra todos os dias aqui às 7 da manhã, quando eu não atraso o vídeo, né? Porque ontem foi um dia que eu atrasei o vídeo, me desculpem. Então é isso, corre lá, o link está na descrição, no comentário fixado, assiste as 3 aulas que são gratuitas e aí depois você me conta o que você achou. Combinado? Não dá mole não, gente. O mundo não tá para amadores e nem para brincadeira. Tá bom? Então é isso. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento. Se você gosta do meu trabalho, aqui tem um Pix, eduarpravaleria@gmail.com. Você pode apoiar o nosso trabalho com qualquer valor. E na descrição eu sempre deixo 2 contas bancárias e uma conta no PayPal. Para você que nos acompanha de fora do Brasil. E bora para os comentários. O que você achou da atuação do nosso Flávio Bolsonaro na Bahia, filho? Reduto de Luiz Inácio. Parece que esse ano os votos do Nordeste não vão pegar nenhum congestionamento no Lago Paranaguá. Hashtag pronto, falei. Só acho. Conta aí pra mim nos comentários. Beijo no coração. Fui.